Passando a palavra ao professor Eduardo Siqueira Batitucci, professor e coordenador do Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João Pinheiro. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputado. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente na Câmara dos Deputados para falar de tema tão importante, né? Eu tenho uma visão que tem uma origem no meu lugar de fala, né? Eu sou pesquisador da Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro é uma instituição do Governo do Estado de Minas Gerais, é uma instituição voltada à administração pública, né? Então, é uma instituição de natureza acadêmica. E a minha visão aqui, obviamente, leva em consideração esse lugar de fala, né? Acho que a questão da polícia, da segurança pública, é uma questão absolutamente urgente, né, na República, no nosso país, no nosso cotidiano. E a questão da unificação é uma questão que já está aí há muito tempo, né, sendo colocada e pensada e avaliada. Eu acho que ela é uma questão muito relevante, porque ela toca, né, num dos elementos mais críticos do nosso sistema de segurança pública, que é justamente a questão policial, né? Eu queria falar um pouco, então, começar a minha fala falando um pouco genericamente sobre o sistema, que eu vou chamar aqui de Sistema de Justiça Criminal Brasileiro, que é o conjunto das instituições que envolvem o ciclo policial, o ciclo judicial e o ciclo prisional, né? Então, pensar primeiro um pouco a questão policial. Acho que não é segredo para ninguém, o nosso sistema policial é um sistema policial já falido, né? O nosso modelo é um modelo bastante problemático, né, que vem sofrendo historicamente de questões substantivas, que precisam de endereço, né, e nós ainda, como povo, como nação, não fomos capazes de endereçar a maioria dessas questões, né? Acho que a primeira questão, talvez a mais importante, é que o mandato policial no nosso país é um mandato ainda indefinido, né, pouco trabalhado, muito pouco regulado e com definição, do ponto de vista do cotidiano, muito aberta, né? Então, é um mandato policial muito amplo, que se define, de fato, na discricionariedade dos seus agentes, né? Nós temos pouca regulação pública e quase nenhuma regulação popular sobre o exercício do mandato policial no Brasil, né? Junta-se a isso a questão do ciclo bipartido, né, que produz aí ineficácia sistêmica no sistema policial, que produz competição de recursos, né? Competição de valores e recursos sempre e cada vez mais escassos, né? Nós temos aí um ciclo policial com muitos problemas, né, que precisava e que precisa do esforço, né, da sociedade brasileira para poder repensá-lo e analisar as suas questões. Além disso, a gente tem um conjunto de questões de natureza cultural que eu acho que são críticas para a questão que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Há pouco ou quase nenhuma mobilidade profissional dentro das organizações policiais brasileiras, né? Nossas organizações têm uma estrutura de natureza medieval, aristocrática, né, onde quem começa na base da organização raramente consegue chegar a outra ponta, né? Esse é um problema substantivo para o desenho organizacional das organizações policiais no Brasil. Nós não temos mobilidade intra-organizacional, como acontece em outros lugares do mundo, né? Isso é um problema também, porque oxigena pouco as nossas organizações. Elas são muito autocentradas dentro das suas próprias culturas, das suas próprias visões de mundo, né? E, pensando de forma um pouco mais ampla agora, há muita pouca articulação substantiva dentro das organizações do sistema, né? As polícias se comunicam ainda hoje, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, muito mal com o ciclo judicial, né? Ciclo judicial muito aristocratizado na nossa sociedade, muito distante das questões substantivas que a polícia lida lá no dia a dia, né? E isso causa conflitos sistêmicos, né? Em virtude aí das indefinições e competições por metodologias de trabalho, por visões de mundo, por perspectivas operacionais e culturais e, em última análise, por quem diz a verdade, vamos dizer assim, né?
polícia militar no seu círculo operacional e polícia civil naquilo que lhe compete, estão muito distantes, né, ainda na nossa sociedade daquilo que os operadores do ciclo judicial, vamos dizer assim, Ministério Público, Judiciário e agora a Defensoria Pública, dizem, né, dos fatos que acontecem na sociedade. Mas eu acho que, além de todos esses problemas, talvez o problema mais grave, né, que é onde eu realmente queria focar a minha fala aqui, é a questão do foco desse sistema, né? O nosso sistema de segurança pública, ele está muito distante das dinâmicas sociais propriamente ditas, ele está muito distante dos problemas das pessoas, né? E está muito focado na ideia de crime, muito focado na tipificação criminal, né, dos eventos sociais que acontecem todos os dias na sociedade brasileira, né? Nós estamos muito distantes, o funcionamento desse sistema, o funcionamento cotidiano desse sistema está muito distante das dinâmicas sociais, né? E isso causa problemas de legitimidade absurdos para essas organizações e para o funcionamento desse sistema, né? É como se a gente tivesse o tempo todo numa dinâmica de emergência, né? Como se a gente tivesse um hospital de pronto-socorro. Chega um doente, chega um fato da sociedade, a gente lida ali com a superfície daquele fato, a gente registra uma ocorrência, né? A Polícia Civil faz uma investigação sobre a origem, a autoria daquele fato, entrega para o Judiciário, mas a gente não toca, a gente não chega nem perto das questões substantivas, das questões sociais substantivas que estão por trás desses eventos, né? Então, a gente fica nessa dinâmica de emergência que não resolve nada, não resolve problema nenhum e que consome todos os recursos públicos que estão associados ao funcionamento dessas organizações, né? E aí, então, a legitimidade desse sistema diante da população é um problema substantivo que não encontra solução, né? Esse sistema, e aí aqui eu falo do sistema como um todo, né, tem cada vez menos legitimidade diante, né, do cidadão comum que está ali com os problemas para resolver na vida e encontra pouca ou nenhuma resposta nessas organizações ou na forma como elas lidam com os seus problemas, né? Então, é uma ação de natureza cartorial, onde a gente registra fatos e julga, né, no sentido amplo da palavra, diz verdade sobre o que aconteceram com esses fatos, mas onde os problemas substantivos dos cidadãos são pouco tratados, são pouco endereçados, né, por esses atores que, então, de alguma forma, compreendem pouco, né, essas dinâmicas sociais, porque estão muito longe delas, estão muito afastados dessas dinâmicas, né? E aí, então, a gente se torna pouco capaz, na sociedade brasileira, de reconhecer as vulnerabilidades que estão ali por trás dessas questões, né, que produzem a violência e a criminalidade. Então, eu acho que pensar a unificação das polícias numa realidade como essa é pensar um problema que diz pouco sobre a magnitude do universo dessas questões, vamos dizer assim, né? Se fosse possível, a unificação de polícias responderia apenas pela questão do ciclo bipartido, né, e dos problemas que estão associados a isso. Quer dizer, a unificação das polícias não responderia por nenhuma dessas questões mais amplas, não mudaria o foco de funcionamento do sistema, né? Na minha forma de ver, não traria mais legitimidade para o ciclo policial e não traria mais efetividade para o ciclo policial. É óbvio que a gente precisa pensar e resolver a questão do ciclo completo de polícia, não há dúvida a respeito disso, né? Eu não sei, não estou convencido de que a unificação das polícias seja a melhor forma, ou seja, uma forma de lidar com isso, né? Eu acho que não é, né? E, para começar, tem aí um problema de natureza cultural incomensurável, né? Polícias militares e polícias civis são organizações muito antigas, né? Elas estão aí desde 1841, no seu desenho atual. Portanto, são organizações politicamente muito poderosas, são organizações que têm uma cultura corporativa muito substantiva, são organizações que têm tradições muito fortes, né, para o bem e para o mal, e, nesse sentido, unificar essas organizações traria um problema de natureza cultural absolutamente inviável, né? Isso inviabilizaria qualquer, na minha forma de pensar, qualquer iniciativa nessa direção, né? E eu acho que ela, uma vez se realizando, não resolveria o principal problema, que, na minha forma de ver, é o problema de foco do sistema, né? É o problema dos valores que o sistema defende, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente precisa mais pensar a lógica operativa e cultural do sistema de justiça criminal do que a sua lógica. Claro, a gente precisa pensar a lógica organizacional e a forma como ela funciona,
a gente pode melhorar muita coisa nesse sentido, especialmente no caso da polícia, no que se refere ao ciclo incompleto, né? Mas eu acho que há aí uma questão cultural substantiva, né? Que é aquela que eu me referi a momentos anteriores, quando eu estava falando da questão da dinâmica da produção da violência e da criminalidade na sociedade brasileira, né? Eu acho que esse sistema precisava pensar as vulnerabilidades que estão associadas a isso, e nós não temos sido capazes de pensar isso, né? A gente precisa que esse sistema se aproxime do povo, se aproxime da população, e se aproxime da população mais humilde, né? Daquela que, de fato, vivencia de forma substantiva, no seu cotidiano, esses problemas, né? Dizendo de outra forma, né? Enquanto o sistema de justiça criminal, e aqui eu estou falando das polícias, do Ministério Público, do Judiciário, do sistema prisional, não se aproximarem substantivamente do povo brasileiro, né, e da forma como o povo brasileiro vive a sua vida, com vulnerabilidades, com humildade, com dificuldade, né, esses problemas não serão resolvidos através de dinâmicas organizacionais que podem, sim, melhorar uma ou outra questão de funcionamento do sistema, mas não vão, de fato, atacar aquilo que é primordial, aquilo que é mais importante, né, no funcionamento desse sistema, que são os seus valores, são o seu foco, são a forma como ele enxerga, né, os problemas aos quais eles lidam, né, essa dinâmica da emergência que eu tinha me referido anteriormente, né. Então, nesse sentido, a gente precisa que esse sistema se aproxime dos territórios onde a violência e a criminalidade acontecem, né, se aproxime dos problemas que essas pessoas nesses territórios vivem, se aproxime da vida cotidiana dessas pessoas e converse com os elementos da vida cotidiana dessas pessoas, né. A gente precisa de referências sociais para a ação estatal nesse campo. E as referências sociais que a gente tem tido são muito poucas, né, quando existem. Esse campo está ainda preso a uma visão um pouco positivista, vamos dizer assim, da forma como a gente pensa o direito, como a gente pensa a sociedade brasileira, né? As nossas tradições culturais pensam o direito, pensam a justiça, né, e pensam o Estado. E a gente precisa colocar um pouco de sociedade aí, um pouco de valores sociais, um pouco de referência social, né, nesse funcionamento. A gente precisa, então, romper essa circularidade da lógica da emergência, que hoje baseia, na minha forma de pensar, o funcionamento desse sistema, né? Então, eu acho que, se é de fato necessário uma profunda reforma no sistema de justiça criminal, aí pensando e incluindo as organizações policiais, a gente precisava começar por aí, né? Precisava começar com uma reforma nos seus valores, nos valores desse sistema, na sua lógica operativa, nos pressupostos que orientam a sua formação e a sua atuação operacional, né? A gente precisa de uma perspectiva comunitária que perpasse o funcionamento e os valores desse sistema e dos seus operadores, mas especialmente os valores e os funcionamentos da justiça, da produção de justiça na sociedade brasileira, porque é para onde esse sistema se orienta, né? Não adianta nada a gente ficar falando de polícia o tempo todo se a gente não olha para o conjunto institucional para o qual a polícia se orienta, que é a justiça, né? E para os valores que hoje norteiam a justiça brasileira, né? Nesse sentido, a gente precisa mudar o foco, né? O ator mais importante, na minha forma de ver, desse sistema tem que ser o policial de linha, aquele policial que está ali na ponta da linha e que lida cotidianamente com a população. Esse policial é o policial que tem que ser mais importante, que tem que ser o ator mais importante desse sistema. Ele é que tem que ser mais bem remunerado, ele que tem que ser mais bem preparado, ele que tem que ser o foco das políticas públicas, para que as políticas públicas possam prepará-lo para lidar com essa complexidade, né? Com a complexidade que, portanto, infelizmente, nesse momento, ainda a gente está um pouco distante dela, né? Então, a gente precisa ter um modelo substantivo, um perfil profissiográfico, né? Um perfil de formação, tanto da formação desse indivíduo como do exercício profissional desse indivíduo, que seja pertinente à complexidade dessa função na nossa sociedade, que perpassem muito, né, mais complexa, vamos dizer assim, do que essa função em outras sociedades, às vezes até mais desenvolvidas do que a nossa, né? A gente precisa de um dimensionamento técnico, mas a gente também precisa de um dimensionamento humano para esse profissional, e nesse momento esse profissional está mais ou menos esquecido, né? Ele está deixado ali, e nem a sua discricionariedade cotidiana, nem a sua capacidade de dar razões sobre o que ele faz ou deixa de fazer, é ainda valorizada, mesmo dentro da sua própria organização, né?
Então, eu acho, deputado, que essas questões, elas tornam mais complexas ainda a gente pensar a questão da unificação, né? Eu, sinceramente, não vejo a unificação como uma realidade viável, em virtude de tudo isso que eu disse, mas acho que, a despeito disso, se viável fosse, não resolveria o principal problema, né? Que, na minha forma de pensar, é a distância, né, que esse sistema ainda guarda da população brasileira, dos seus problemas, das dinâmicas sociais, né, que produzem violências e criminalidades na nossa sociedade. É isso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a exposição brilhante de Vossa